bem-vinda. Obrigada, amor. Coisa mais linda. Tá bom, gente, bora. 48 horas de tensão, a cidade transformada e um bombeiro cineasta. O Brasa era um cara que só pensava em cinema. Conheceu muito disso, né? Ele trabalhou 10 anos na boca do lixo, aprendendo a fazer cinema. Lá ele fez de tudo. Ele atuava em todas as pontas, né? Como ator, diretor, produtor. Eu sempre fui muito mão na massa, assim. Eu sou meio filhote do Robert Rodrigues, assim, nesse sentido. Comecei minha carreira como ator, como músico, depois eu comecei a editar. Depois eu comecei a dirigir. E quando comecei a dirigir, comecei a me meter na fotografia também. Essa agilidade de juntar essas várias funções me ajuda a realizar um filme em 5 dias. Se eu tivesse uma equipe maior, não seria possível. Pra gente no filme, assim, o que a gente estava tentando trabalhar era construir o filme a partir das sensações. Não construir camadas narrativas, mas tentar se manter em pequenas situações que poderiam falar dessa relação de não pertencimento. Ele é um filme de observação, totalmente dentro da escola de cinema direto, não tem entrevista. Ele tem um ritmo quase de musical, que o Saara tem sempre som, né? Tem sempre música. Suspense e tensão são atributos que não podem faltar em um thriller. Rota de Fuga aposta nesse cinema de gênero com uma trama cheia de reviravoltas. A fotografia é mais suja e a câmera é feita na mão. Essa aposta do diretor permitiu uma filmagem mais rápida e com uma equipe menor, sem perder a qualidade técnica. Ok, rodei, ação. Optei por fazer um filme de gênero porque também, para caber nesse tipo de produção, você tem umas certas limitações, né? Eu já gosto do gênero policial, gosto do suspense. Eu achei que cabia bem, né, esse tipo de gênero para um filme onde a fotografia pode ser um pouquinho mais suja, onde a câmera é sempre câmera na mão. Tudo isso acaba criando uma estética que não funciona para qualquer gênero de cinema. A história gira em torno da história de Manuela. Manuela é uma menina que tem uma história um pouco complicada, que ela se casou com um político para quem a mãe dela trabalhou a vida toda. A mãe dela faleceu e ela, muito jovem, se casou com esse cara. E aí ela sofreu uma série de abusos, de maus tratos, se envolveu com drogas. E o filme tem início aí. Pra onde você transferiu? Não sei do que você tá falando, eu juro. Começa o filme com ela entregando o marido pra Polícia Federal. Ela começa a se tratar também porque ela é dependente química. E aí corta e passam 3 meses e ela tá voltando pro Rio, porque o marido tá em prisão preventiva. E ela quer aproveitar esse tempo que o marido vai estar preso pra juntar uma grana e fugir pra Europa. O personagem, ele é um mafioso, uma pessoa que está envolvida em corrupção. A personagem principal vem, de uma certa maneira, chantageá-lo com um pendrive em troca de um favor. E ele ameaça essa personagem e tal. É um personagem barra pesada. Eu vinha trabalhando direto em programas de não ficção e queria voltar a fazer ficção. Trabalhar com cinema, com séries, coisas desse tipo. Então eu falei, cara, vou juntar uma grana, vou chamar uma galera, vou criar um roteiro que possa ser rodado em poucos dias, de repente em uma única locação ou poucas locações. E aí surgiu Rota de Fuga. Então, na verdade, o roteiro começou com essa regra, né? Ele tinha que caber numa locação e tinha que ser viável para ser gravado em 5 dias. Quando ele me ligou e falou desse filme, eu realmente... eu achei que eram 25 dias, né? Ele falou, vai ser rápido, um jogo 5 dias. Falou, 25 dias? Ele, não, 5 dias. Aí eu falei, vamos nessa, vamos ver como é que vai ser isso. Ok, ação. Obrigado por aceitar conversar com a gente. Eu achei que tivesse outra opção. A gente tá numa locação fixa, que é um hotel, ajuda muito a produção, né? Porque você não tem deslocamento. Os deslocamentos são curtos. A gente vai de um quarto para o outro, vai para o corredor do hotel, vai para o lobby, vai para a frente do hotel, as externas que são feitas bem na frente do hotel. Isso facilita muito, né? Porque a gente vai de uma cena para outra, leva a câmera, leva 1 ou 2 luzes, microfone e foi. Acho que a gente fica mais concentrado, acho que a coisa de estar tudo centralizado num lugar só. Você otimiza mais o tempo, é isso que eu acho. Você nunca tá parado. Por exemplo, eu acabei de filmar uma cena que era para amanhã. Enquanto o Murilo não chegava, a gente já filmou. Tá bom, não posso falar agora. Tá bom, depois a gente... Ok, entendi. Tá, eu te ligo depois. Eu sempre fui muito mão na massa, assim, eu sou meio filhote do Robert Rodrigues, assim, nesse sentido. Comecei minha carreira como ator, como músico, depois eu comecei a editar.
e depois eu comecei a dirigir. E quando comecei a dirigir, comecei a me meter na fotografia também. Essa agilidade de juntar essas várias funções me ajuda a realizar um filme em 5 dias. Se eu tivesse uma equipe maior, não seria possível. Cada decisão que você é tomada, você discute, tem que mudar de um lado para o outro, né? Fica uma estrutura pesada. Porque às vezes você tem um cabeça de equipe que tem muitos assistentes, né? Às vezes isso é necessário, às vezes nem é tão necessário, né? Então aqui reduziu tudo e a coisa torna mais ágil mesmo, né? A gente tá tão integrado assim, eu acho que é muito tranquilo, porque assim, eu acho que a gente tá meio que no clima do filme, que é meio suspense, meio policial. Paraense de traços fortes, ela é uma atriz que vive intensamente o cinema brasileiro. Com 30 anos de carreira, já participou de mais de 40 filmes e tem 30 prêmios no Brasil e no exterior. Eu tenho muito prazer de receber aqui no estúdio do Revista uma das nossas musas do cinema nacional, uma grande estrela do cinema brasileiro, Dira Paz. Ei, mas você é mesmo, você é muito maravilhosa mesmo. Obrigada pelo carinho de vocês. Dira, você é uma atriz muito representativa mesmo do nosso cinema, mas o seu primeiro filme foi um filme com um diretor inglês. Eu tive esse começo de carreira cinderelesco, né, que a gente fala, porque eu fazia teatro no colégio, mas sem tendência nenhuma a me tornar uma atriz. E, de repente, pintou esse teste dessa superprodução da Embassy Pictures em Belém. E eu resolvi fazer, porque eu já falava inglês na época. E acabei ganhando papel, eu tinha 15 anos. Aí, em pouco tempo, a gente já estava filmando em Paraty. Foi muito mágico, porque foi um envolvimento de 6 meses. E ali você já entendeu que era isso que você ia fazer, que você queria o gostinho pelo cinema? Você acha que foi essa experiência que trouxe? Ali foi uma sensação, tipo, abriu uma porta na minha vida que eu não tinha esperado. Imaginado que ela pudesse ser aberta. E fazendo Ele o Boto, do Walter Lima Júnior, eu vi que era o que eu queria. É por aqui, então, né, que foi o caminho, foi esse clique aconteceu no Ele o Boto. Eu falei, não, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Ô, Clarinha, se abençoe. O Ele o Boto faz parte de um rol de outros filmes, como O Órfãos do Eldorado, como A Festa da Menina Morta, que são filmes que tratam um pouco desse universo do norte, né? Que é o seu lugar de pertencimento. Como é que você encara esses trabalhos? Eles têm um valor especial para você? Trabalhar com os elementos que são suas referências de raiz pode ser uma cilada ao mesmo tempo, se você for plena da sua segurança por ter essas ligações tão íntimas. Mas a Amazônia, ela tá em mim. Então, meu desafio é achar uma vertente que fique um pouco longe da Dira. Que não te leve no que não me leve no meu lugar mais confortável. Sim, E aí acaba sendo um desafio a mais. Você também meio que ajudou a organizar o Festival de Cinema de Belém, né? Foi uma época que, assim, eu vivi exclusivamente, assim, o cinema durante 20 anos da minha carreira. Eu tenho 30 anos de carreira, então eu tô há 10 anos, a grosso modo falando, fazendo televisão. Mas aí eu percebi, assim, eu tava num auge tinha filmado, batido um recorde mesmo, acho que uns 6 longas por ano. Caramba. E longas com personagens grandes, assim. Aí eu voltava pra Belém, as pessoas falavam, nossa, você tá parada, né? Aí eu falava assim, como assim eu tô trabalhando muito? Tô trabalhando o máximo. É a coisa da televisão, a televisão, né? E o hiato, não tinha nenhum festival de cinema no norte do Brasil. Eu falei, a gente tá precisando de um festival de cinema aqui. Então eu produzi o festival de cinema durante 7 anos. Foi um momento maravilhoso, porque eu realizei um sonho, que era além do festival de cinema, que era fazer um festival de cinema itinerante. Então a gente ia em lugares que não tinham luz levar cinema. Que barato. Então essa experiência foi única, essa experiência é a menina dos meus olhos. Sim. E é uma experiência que eu pretendo retomar daqui a um tempo, que é ter essa liberdade da itinerância com o cinema. Essa pororoca tá prometendo! Muita onda, muita onda, muita onda! Mas se a gente não encontrar o por aqui, não vai ter festa nenhuma. A volta para casa depois de um tempo distante nem sempre traz uma sensação acolhedora.
Cidade Nova investiga esse sentimento de pertencimento, sentir-se estranho em um lugar que já foi próximo. O curta cria um diálogo que contrapõe a paisagem interna e externa dos personagens. Vendo aquele poste lá, ó. Aquele poste ali, até aquele ali, ó. Era a avenida principal. A história do filme é sobre um homem que volta para a cidade onde ele nasceu e quando ele chega ele descobre que a cidade não existe mais. Então é um pouco como ele lida com uma cidade nova que foi construída nas imediações. Também o que essa cidade gera em termos de sensação nesse homem que tá voltando para esse espaço. Naturalidade. Jaguaribara. Vale, tu é daqui. Uhum. Faz tempo que eu saí daqui. Daqui não, né? Da Cidade Velha. A gente decidiu trabalhar com um ator de Brasília porque Brasília é uma cidade planejada e teve uma imigração muito grande para cá, né? Então muita gente também vem para essa cidade. Então fazia sentido com a história que pudesse ter alguém que sai do interior do Ceará e vem morar em Brasília. E ao mesmo tempo tem uma relação na própria cidade de Brasília com o fato dessa cidade ser uma cidade planejada, que é uma cidade diferente de todas as outras. Que eu acho que isso também poderia ser interessante para pensar a relação que o João tem quando chega nessa nova cidade, que também, do mesmo jeito que Brasília, é uma cidade inventada, uma cidade planejada que não existia. Você tá ficando doido? Idiota. A gente construiu o filme a partir de situações. Então não tinha uma preocupação inicial em criar uma história para o filme, mas sim em ir criando pequenos momentos em que a gente pudesse falar da sensação de estar nesse lugar, que é a casa dele, o lugar onde ele nasceu, e ao mesmo tempo não se sentir mais parte daquele lugar, de não pertencer à sua cidade natal. E aí a gente foi construindo pequenas situações que pudessem mais gerar formas de sentir o fato de estar lá, do que efetivamente criar ou adensar uma curva dramática, narrativa, uma história. Afonso Braza saiu das margens do rio Piauí para fazer cinema nas grandes metrópoles. Autodidata, ficou conhecido como o Rambo do Cerrado, pois em seus filmes não faltavam lutas, mortes e cenas de bang-bang. Braza era sempre o roteirista, o compositor, o diretor, fotógrafo, montador e o ator principal das produções. Michael, que bom que eu te encontrei. Michael, que bom que eu te encontrei. Michael, que bom que eu te encontrei. Eu vi no Braza um personagem interessante para abordar. Ele já tinha certa projeção, muita na cidade, aliás, e uma certa projeção nacional. Ele já tinha 5 longas-metragens na carreira. E então eu propus ao Braza, ele disse que sim, que achou que poderia ser legal para ele e para a carreira dele. Michael, que bom que eu lhe encontrei. Eu não preciso da sua ajuda. Me deixe em paz. Não é assim, Michael. Quando a gente estava rodando, atuei como fotógrafo. Depois, o Braza morreu, James tomou outro caminho. E depois de um tempo eu pedi o material pro James, né? Nós assinamos a direção junto, mas minha parte de direção entrou mais na pós, né? Ele foi todo rodado no ano de 99, o Braza estava em plena atividade e nós aproveitamos o momento em que ele estava filmando o seu 6º filme para fazer os bastidores do set de filmagem e complementar com um pouco da história dele, né? Como o recurso era próprio, eu não tinha cuidado para não gastar negativo demais, né? Acho que no final tinha mais ou menos 2 horas de material bruto e dali fizemos um curta. Mostra o Braza com essa paixão pelo cinema, bastante ativo, no auge da carreira, querendo produzir mais. Então, assim, tem um sentimento muito bacana. Aqui que dá o realce na tela, que a gente vê o sangue bem vivo, bonito, tá? Aliás, sangue não é bonito, né? Mas numa tela de cinema história bonita. Cidade de Deus contou ao mundo uma parte da história dessa favela carioca. Além disso, o filme deu a oportunidade para novos atores começarem a sua carreira no audiovisual. O ciclo se fechou com um documentário. O elenco encarou as câmeras novamente para falar dos seus sucessos e dos seus fracassos. 10 anos separam as duas produções que representam as dificuldades sociais do país. O filme que marcou é de um diretor que eu admiro, que é o Fernando Meirelles.
Cidade de Deus. Acho que foi um filme emblemático, marcante. Tinha uma fotografia, como fotógrafo, eu admiro que ele usou luz muito quente, sempre estourando, sol quente, as cenas internas também sempre estouradas. Então eu aprecio, gosto de luz quente. Achei bacana e, obviamente, a história, o roteiro, tudo que envolveu isso. E recentemente um amigo meu, o cineasta Cavi, ele fez o documentário Cidade de Deus 10 anos depois. Então teve esse desdobramento que o Cavi fez em saber o que aconteceu com esses atores que participaram do filme Cidade de Deus. Então, eu acho interessante citar aí não só Cidade de Deus de Fernando Meirelles, mas o documentário 10 anos depois, Cidade de Deus, do Cavi Borges. Quando eu comecei a gravar o Cidade de Deus, eu não tinha noção do que era um filme. Lógico que eu já tinha visto o filme, coisa e tal, vários filmes, mas tipo, de fazer, ser ator, assim, eu sou um ator de um longa-metragem. É isso mesmo, moro? Também sou bicho solto. A galera da pista acha que é o documentário da nossa vida e a galera do morro acha que a gente tá representando muito, entendeu? Bora, filha, não tem outro roteiro não, meu irmão. Valeu! Pela primeira vez eu não me vi trabalhando, me vi misturado naquilo tudo e eu assisti o grande caldo, que era aquilo tudo, e do qual eu fazia parte. Em algumas regiões do mundo, a convivência entre árabes e judeus é motivo de muitos conflitos de território. No Saara carioca é diferente. Ali, os dois povos alimentam uma convivência fraterna e divertida por mais de um século. O Projeto Beirute faz uma leitura muito particular do mercado Saara e mostra os momentos privados daqueles que são responsáveis por esse comércio. Ele busca identificar, né, os aspectos da cultura árabe-judaica, que já foi muito forte no Saara, hoje em dia está menos forte. Então é um filme que sai um pouco das ruas principais do Saara e entra dentro das lojas, vai buscar nos cantinhos mais escondidos onde é que estão essas características da cultura árabe-judaica. Ele é um filme de observação, totalmente dentro da escola de cinema direto, não tem entrevista, e ele tem um ritmo quase de musical, porque o Saara tem sempre som, né? Tem sempre música. A Rádio Saara ela começa às 8 da manhã e só termina às 6 da tarde, quando as lojas fecham. Então, a Rádio Saara está presente ao longo de todo o filme. Eu trabalho um pouco também com o imaginário, né, coletivo do Ocidente em relação ao Oriente Médio, as 1001 Noites, as dançarinas, as comidas. Então, o filme é um documentário, mas com muita licença. Assim, eu também tenho o meu cantinho lá no filme, que eu também faço a minha leitura do Oriente Médio. Eu sinto que no documentário talvez eu tenha muito mais liberdade até de criação do que na ficção. Porque a gente tem essa falsa impressão que no documentário a gente está, de alguma forma, agarrado a alguma verdade, entre muitas aspas, né? Mas não, o documentário, na verdade, nos coloca diante de um universo tão amplo, né? Tudo é possível. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o documentário nos deixa muito, muito livres para criar. Shalom, salam aleikum. Você está fazendo um filme agora que meio flerta com a política, embora seja uma comédia que é o Mulheres no Poder. Você acha que esse teu engajamento, enfim, essa tua relação com as questões de cidadania, ou questões, entre aspas, políticas, te ajuda na hora de fazer um personagem assim? Você tem memórias de personagens que você possa jogar nessa de personagem? pessoas, de pessoas, né? que você possa jogar na personagem? Olha, Mulheres no Poder é um filme muito interessante, porque além de ser uma comédia, mas é uma provocação. Ele vem brincar com uma coisa que eu gosto muito, que é a inversão de papéis. Não é que as mulheres, elas são tratadas no filme como se nós fôssemos homens
Né? Se a gente teria um comportamento diferente, porque nós somos humanos. A discussão não é uma questão de gênero, mas sim uma questão dessa falta de igualdade que existe entre homem e mulher. Primeira cena do filme, só para o público ter uma noção do que eu tô tentando falar, estamos nós, mulheres, despachando, e vem o deputado perguntar o que a gente achava de ter uma cota para homens. Então é essa que é a brincadeira. É um pouco... É uma inversão de uma valor. inversão. Você está propondo cota para homens, é isso? Exatamente. Querido, você não pode reverter num processo histórico, um processo social por decreto com uma canetada. Eu sou uma mulher corrupta, não é porque ela é mulher que a senadora Pilar, na verdade, ela tá começando na corrupção. Sei. Ela é uma iniciante. Sei. Eu fiquei muito surpresa na sessão que a gente teve em Brasília, porque eu acho comédia dificílimo, né? Comédia difícil. eu acho bem mais difícil do que tragédia, porque você tem uma expectativa do riso. E às vezes as pessoas estão gostando, mas não riem. Mas Às vezes não é aquela gargalhada, mas tá achando graça, né? E em Brasília foi gargalhada geral, do bom. início ao fim, que é um teste, né, para um filme. E um alívio para os atores e para a direção. Tipo, ai, falei, tô gente, rindo, que bom. Pai do céu. Senadora, estão chamando a senhora no salão. Que salão? No salão de beleza. Meu Deus do céu, isso que é compromisso sério. Querida Ana Paula, vou ter que ir. Te encontro na Comissão de Constituição e Justiça. Combinado? Tá combinado. E a comédia, hoje em dia, ela é responsável por essa grande fatia do cinema brasileiro, de público. Eu acho que, assim, nós tivemos uma sustentação desse público por causa das comédias, mas eu acho muito importante que o público se alimente de outros, vou chamar de ritmos do cinema. Outros gêneros, né? Porque eles são fundamentais para que a própria comédia exista. É verdade. E é preciso que a gente tenha... Que tenham esses respiros também, né? Que são as grandes transformações. Sim, então, sim. assim, o cinema brasileiro, ele hoje em dia tem um público voltado para comédia, mas você vê o cinema brasileiro com filmes que não são cômicos, que não são comédias, nos melhores festivais ganhando os melhores prêmios. Não, isso é maravilhoso. Você tem experiências muito legais, assim, duas experiências que eu posso ressaltar, assim, que seria o Amarelo Manga e a Festa da Menina Morta. Né, eu acho que Dois Filhos de Francisco, que foi um filme que teve... Mas o Dois Filhos de Francisco já é um filme maiorzão, né, assim. Eu acho que o Amarelo Manga e o... A Festa da Menina Morta são produções são mais... produções, né, alternativas, assim, né, tipo... eu diria ousadas assim... nesse lugar da pesquisa. Onde a preocupação não é... O grande público, né? Não é assim, exatamente. É fazer uma bilheteria, mas é um filme voltado para as ideias do artista, que é o roteirista, o diretor. Essa mancha na sua roupa, de sangue. Arranquei a orelha da amante do meu marido. Você tem uma coisa bastante ampla, assim, escolhas bastante amplas, você faz bastante coisa e eu acho que esse é o caminho mais legal, assim, particularmente. Eu acho que o exercício do ator é se desdobrar nos diferentes gêneros e ousar, né, estar em projetos mais alternativos, em projetos mais comerciais. Como é que você analisa um roteiro quando você recebe um roteiro? Olha, Natália, quando seus critérios? Quando eu não fazia televisão, quando eu só fazia cinema, dificilmente eu dizia não. A não ser por uma coisa que me constrangesse de alguma forma. Eu achava que eu era uma operária do cinema. Então eu tinha que trabalhar. Porque eu pensava assim, o filme pode ser ruim, mas eu posso fazer uma boa cena. E você sabe que esse raciocínio estava bom? Porque num filme ruim, se você faz uma boa cena, você se destaca. Então eu tentei buscar, Natália, a variedade dos personagens. Então nos últimos anos eu tenho ido atrás do que é novidade artística para mim. Dentro do universo popular ou dentro do outro universo mais sofisticado, ou um universo mais intelectualizado, mas assim, coisas que sejam surpreendentes para atriz que ainda não experimentou aquele sabor. Então, assim, a minha busca hoje em dia é atrás de novos sabores, novas alquimias. Bonito. Gostei. Muito obrigada. Obrigada a você. Aqui. Obrigada a vocês. Obrigada mesmo.
Se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, entrem no site revistadocinemavabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais! Revista Vida, os melhores legumes do mundo. O rei da culinária natural. Chefe é premiado por boas práticas ambientais.